Oi, queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Laila Foz. Eu sou comunicadora e facilitadora holística e, entre alguns outros projetos, eu tenho um curso que eu falo um pouquinho mais sobre os arquétipos e como a gente pode acessar cada um desses arquétipos para usar o nosso inconsciente ao nosso favor e sair desse modo automático. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que são arquétipos. Bom, arquetipos, padrão original, na raiz da palavra. Então a gente fala de padrões ancestrais, padrões originais que a gente herdou dos nossos antepassados, que através da repetição de determinados comportamentos, de determinadas situações, acabaram criando tendências, padrões mesmo, para reagir a determinadas coisas. Pensa que a gente herda, inclusive, a cor dos olhos dos nossos ancestrais, a cor de pele, a forma de andar, os nossos dentes, enfim, absolutamente tudo. Então é claro que a gente vai herdar também questões psíquicas. E aí a gente fala tanto de instintos, né? Você não precisa ensinar um bebê a ir ao banheiro. Isso é uma coisa instintiva. Quanto questões psíquicas que a gente pode chamar de arquétipos, esses padrões, essas estruturas psíquicas que têm seus caminhos já enraizados no nosso cérebro, na nossa psique, devido a tanta repetição dessas circunstâncias muito similares. É claro que os arquétipos, eles vêm se atualizando e se adaptando conforme a sociedade e o ser humano vai se desenvolvendo, mas a gente não deixa de ter esses modelos padrões aí. Esses modelos padrões, eles existem no mundo das ideias. E apesar de a gente falar de tal arquétipo, arquétipo da mãe, arquétipo de tal coisa, a gente nunca vai conseguir definir e colocar numa caixinha o que é um arquétipo. A gente nunca vai conseguir trazer para o mundo da matéria essa coisa que é ideia, que é conceito, que é cada um desses arquétipos que habita simplesmente na nossa psique. Então, como que a gente vê quais são esses arquétipos, quais estão latentes, quais precisam ficar latentes, quais estão se manifestando involuntariamente no nosso dia a dia, em todas as nossas relações, situações, vontades, desejos, medos e tudo mais? A gente analisa quais são os símbolos que a gente está acessando, que a gente está tendo a oportunidade de perceber. E a partir disso, como unindo pecinhas num quebra-cabeça, a gente vai criando uma noção geral de que arquétipo que a gente está falando, qual é o arquétipo em questão. E aí você fala, mas como que a gente pode dizer que o mesmo símbolo vai apontar para o mesmo arquétipo? Independente da história que você tem com a sua mãe, por exemplo, se, enfim, você teve uma mãe presente ou não presente, quando eu falo de maternidade, provavelmente você associa a nutrição, a carinho, a cuidado, a aconchego. Então, são essas coisas que são construções sociais, ancestrais e que fazem a gente associar determinado conceito a determinada ação, a determinada imagem, palavra ou sensação, sentimento. Mas cada um desses arquétipos, entrando em contato com a nossa psique, vai se atualizar, vai ter os seus próprios símbolos. Então, se para mim o tigre representa, por exemplo, esse arquétipo de força, de coragem, porque tudo que eu acessei na minha vida e tudo que a minha sociedade traz do tigre é essa potência felina, essa força, para mim, ele vai estar vinculado ao arquétipo da força e da coragem, por exemplo. Enquanto para uma pessoa que nasceu lá no interior da Índia e naquele povoado eles têm muito medo de tigres porque tem um alto índice de morte de pessoas por tigres e eles são ensinados a ver o tigre como um terror, um pavor, é claro que o símbolo do tigre vai apontar para outro arquétipo, vai apontar talvez para um arquétipo de medo ou alguma coisa do gênero. Então, cada arquétipo se manifesta de alguma forma em determinada sociedade e em determinada psique também. Mesmo que eu tenha sido criada nesse contexto em que o tigre é força, se eu tive uma experiência quando eu era pequena em que, sei lá, um tigre me atacou, por exemplo, eu já vou associar isso a algum outro arquétipo. Quando eu acessar esse símbolo, por exemplo, num sonho ou quando eu espontaneamente pintar esse símbolo. Quando a gente faz coisas involuntárias, inconscientes, que vão mostrando símbolos, principalmente quando são imagens, né? A gente consegue
ter dicas de que arquétipos que estão influenciando na nossa psique naquele momento. Lembrando que são infinitos arquétipos. A gente tem tantos arquétipos existentes quanto existem situações a serem experienciadas e vividas pelos nossos ancestrais, então são inúmeros. A gente tem alguns que a gente tem mais tendências a acessar como indivíduo, de acordo com o próprio contexto, como sociedade, mas, no geral, os arquétipos, eles são infinitos. Não tem como a gente falar, olha, existem tantos arquétipos. Muitas pessoas acham que são 12 os arquétipos existentes, mas esses 12, na verdade, são 12 arquétipos frequentes na sociedade que Jung elucidou e se aprofundou e trouxe pra gente. Jung, que foi esse psicólogo psicanalista suíço, discípulo de Freud, desenvolveu e deu mastigadinho pra gente o conceito de arquétipos, assim como desenvolveu muito o conceito de inconsciente coletivo, que é muito importante a gente entender quando a gente fala de arquétipos. Por quê? Na nossa psique, a gente vai ter a nossa mente consciente, que é isso daqui, né, que está acontecendo, o que você está percebendo agora, o que eu estou percebendo agora, as experiências como indivíduo que a gente tem. O inconsciente e dentro desse inconsciente, aquilo que é pessoal e aquilo que é coletivo. Então, basicamente, nessas três partes, você está no controle e 2, você não está no controle. Desses dois, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, a gente está falando de questões que aconteceram na sua vida, no inconsciente pessoal, questões que aconteceram na sua vida, mas que por algum motivo, o ego, que é meio que o guardião do portal do que vai para o inconsciente, o que fica no seu consciente, achou que não era relevante para você ter na sua mente consciente. Porque realmente não era relevante, ou então de repente foi algum trauma, alguma situação que ele achou melhor suprimir para te poupar, digamos assim. Então tudo isso está ali no seu inconsciente pessoal, que é baseado na sua história, né? Nada vem do além. De repente, alguma coisa que você associou a tigre, por exemplo, como a gente falou no começo da aula, tem a ver com o seu inconsciente pessoal, porque apesar de você não estar lembrando de, sei lá, um filme que você viu com o símbolo do tigre, você viu e ele foi para algum lugar, aquilo ali. Então, ele está aqui no inconsciente pessoal. E a gente tem um inconsciente coletivo, que é isso tudo que a gente herdou. Tudo isso que é inconsciente, mas que veio no nosso DNA, veio na nossa psique já embutido com base em tudo aquilo que foi vivido pelos nossos ancestrais e tudo aquilo que a sociedade traz pra gente implícito. Se a gente pensar bem, tudo que a gente consome de conteúdo, de cultura, foi criado por alguém. E se todo mundo tá sob a influência dos arquétipos nesse inconsciente coletivo, tudo que a gente consome é fruto desse inconsciente coletivo, porque é fruto da criatividade, que é fruto desse inconsciente coletivo. Então, nesse inconsciente coletivo, a gente pode falar do que está herdado, mas também de tudo aquilo que a gente assistiu, todos os livros que você leu, todos os filmes que você viu, todos os provérbios que você escutou, tudo que você foi ensinado pela sua família, tudo isso tem um teor arquetípico, enraizado e inconsciente que você não tem como perceber por completo, até porque é um conceito e você não consegue materializar de uma forma lógica e racional, mas existe e influencia bastante na forma que você lida com a vida. Afinal, esses três fatores, meio que somados num megazord, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e consciente, vão resultar na sua forma de agir, na sua forma de sentir, nas suas escolhas, o que você quer ou deixa de querer, por que você deseja tal coisa e não tal coisa, por que você tem medo de fogo e não de escuro, enquanto a outra pessoa tem medo de escuro e não de agulha. Tudo isso tem a ver com esse background. Então é muito interessante a gente estudar os arquétipos, porque a gente consegue criar mais consciência dessas forças que tanto interferem no nosso inconsciente. Quanto mais a gente cria consciência, mais a gente consegue perceber o que está acontecendo aqui dentro e melhor a gente consegue direcionar esse inconsciente para onde a gente quer ir, para o que a gente quer ser, para os nossos valores, para o que a gente gosta. Senão a gente quer alguma coisa, mas está agindo de uma forma totalmente diferente. Vamos falar, você já teve um momento que você quis, sei lá, ser mais saudável e você jurou que você ia agora fazer esporte, ia comer coisas menos industrializadas, ia consumir coisas mais positivas para você nas redes sociais e estudar mais. E aí, na prática,
você acabou escolhendo comer coisas gordurosas, acabou escolhendo, sei lá, consumir um conteúdo totalmente nulo para o seu autodesenvolvimento, acabou esquecendo de estudar para aquela prova, e aí você fala, poxa, mas eu queria tudo isso, por que que eu não consegui? Parecia que tinha alguma coisa aqui lutando contra a tal da autossabotagem. Na verdade, o que está acontecendo são essas forças arquetípicas que você não tem consciência, que estão tomando essas decisões por você. A partir do momento que você percebe, você consegue suprir o que tal arquétipo precisa para ficar de boa, vamos falar assim, para se direcionar aonde você quer ir. Ou qual arquétipo que precisa sair do meu dia a dia, o que eu posso trazer de força arquetípica para me ajudar a ir para onde eu quero ir. Então você consegue fazer esse manejamento, essa gestão aí de equipe, esse RH dentro de você, dentro das várias versões de você, que os arquétipos estão orquestrando. Ah, então quer dizer, Laila, que o arquétipo da mãe e o arquétipo do apaixonado e o arquétipo, sei lá, da morte estão me regendo agora e é isso. E se eles estiverem regendo você, eu e você, a gente vai estar agindo da mesma forma. Não. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o arquétipo os arquétipos acontecendo no inconsciente coletivo, mas a gente também tem o inconsciente pessoal e o consciente. Então, na verdade, tudo isso se une e dá alguma coisa. Esse arquétipo que chega até você, do inconsciente coletivo, ele vai se atualizar com a sua personalidade, com a sua história, com a sua visão de mundo, com as suas vontades, e ele vai dar um produto específico. Então a forma como eu vou viver o meu arquétipo da mãe é diferente da forma com que você vai viver o seu arquétipo da mãe. E isso que é o legal, de você perceber os arquétipos e perceber como eles se manifestam em você. Como que você vai suprir esse arquétipo em você? Talvez o meu arquétipo da criança adora pintar. E quando eu faço isso, eu dou esse aconchego para minha criança. E aí eu não sou birrenta e ciumentinha e... birrentinha de maneira inconsciente, quando eu implico com meus pais, por exemplo, por alguma coisa que eu não precisava implicar, ou com as minhas amigas, porque eu supri o que aquela criança estava precisando pintando. Mas talvez a sua criança goste de dançar, goste de fazer jardinagem, goste de cozinhar, por exemplo. Então, suprindo aquilo que esse arquétipo está te pedindo quando ele se faz presente, você consegue acessar o polo luz desse arquétipo, em vez de acessar o polo sombra. E é isso que a gente tenta fazer nesse estudo. De maneira bem geral, eu acho que é isso. Esses são os arquétipos, é por isso que eles são importantes. Eu aconselho vocês a se aprofundarem nesse conteúdo, que é muito engrandecedor e vai te permitir direcionar o seu eu por completo, as suas várias versões, para onde você quer ser. Vai te permitir conhecer esses arquétipos que habitam em você, assim como eu conheci esses arquétipos que habitam em mim, para se tornar uma pessoa melhor. Tá bom? Beijinhos, até a próxima!